Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com o tema de áreas. Esse tema ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai ver as áreas dos principais polígonos e na segunda parte a gente vai ver as áreas de figuras circulares. Então vamos lá. Nossa primeira figura é um retângulo que possui base e altura. A área do retângulo vai ser definida como sendo base vezes altura. Bem simples. A área do paralelogramo. Lembrando o que é um paralelogramo. É uma figura onde os lados opostos são paralelos. Então a gente tem aqui, ó, essa base sendo paralela a esse lado e esse lado aqui sendo paralelo a esse lado aqui. Então isso define um paralelogramo. E no paralelogramo, se eu pegar desse vértice e traçar essa altura, o triângulo que é formado aqui é exatamente idêntico ao triângulo que é formado aqui. É como se eu transferisse esse triângulo daqui para cá, fazendo assim com que eu ficasse com um retângulo. E a área de um retângulo a gente acabou de ver aqui que é base vezes altura. Daí a gente conclui também que a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Ok. A gente tem também o quadrado. O quadrado, uma figura de quatro lados iguais, onde possui os quatro ângulos de 90 graus. O mesmo vale para o retângulo aqui em cima, tá? Os quatro ângulos são 90 graus. Então, a área de um quadrado é dado pelo lado vezes o lado. E lado vezes o lado nada mais é do que o lado ao quadrado. Então, recapitulando, área de um retângulo, base vezes altura. Área de um paralelogramo também é base vezes altura. Área de um quadrado, lado ao quadrado, que na verdade é uma base vezes altura também, tá bom? Dando continuidade, a gente tem o trapézio, figura que apresenta duas bases paralelas. Então, a base maior a gente representa pelo B maiúsculo e a base menor pelo B minúsculo. E tem uma altura também. A área de um trapézio é dada pela seguinte fórmula: base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura dividido para 2. A área de um triângulo que tem uma base B e uma altura h é dado por base vezes altura sobre 2. Essa é a fórmula genérica da área de um triângulo. No triângulo retângulo, a base vai ser o cateto e a altura vai ser o outro cateto. Então, a gente vai considerar que a área vai ser o cateto vezes o outro cateto dividido para 2. Né? A gente pode botar aqui, ó, cateto 1 e cateto 2, dividido para 2. O cateto 1 está fazendo o papel da base e o cateto 2 está fazendo o papel da altura. Tranquilo? Agora, se por algum acaso eu tiver um triângulo que não possua altura, ao invés disso, eu tiver um triângulo que vai ter o valor dos lados, inclusive o valor de um ângulo entre dois lados. Tem uma fórmula específica para esse tipo de situação também. É assim, ó, a área vai ser os dois lados que estão formando ângulo vezes o seno desse ângulo, dividido para 2. O losango é o nosso balãozinho, né? Qual é a principal característica de um losango? Todos os lados são iguais. Ué, mas quando tem lados iguais não é quadrado? Não, é quadrado quando tem lados iguais e todos os ângulos 90 graus. No losango, ele tem todos os lados iguais, beleza? Mas os ângulos não são 90 graus. Aqui você vai ter um ângulo obtuso e aqui você vai ter um ângulo agudo, tá? Os ângulos opostos no losango são iguais. Mas o que interessa pra gente é a área. No losango, a gente tem uma diagonal, que é chamada diagonal maior, e outra diagonal, que é chamada diagonal menor. A área de um losango vai ser dada por diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Mais uma fórmula aí para gente lembrar e decorar. Chegamos então ao nosso triângulo equilátero. A área dele vai ser L ao quadrado raiz de 3 dividido para 4. Essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Se vocês quiserem a demonstração de alguma dessas fórmulas aqui, é só deixar um comentário aí que eu vou fazer essas demonstrações e gravar uma outra videoaula à parte para vocês. Tá? Mas a princípio o que vai interessar para a gente é só as fórmulas em si. Outra figura que a gente tem é o hexágono regular. O que é um hexágono regular? Na verdade, dentro de um hexágono regular, quando você traça essas diagonais, esses triângulos que são formados aqui dentro, eles têm todos eles a medida de L, tá? Então, na verdade, eu posso considerar o seguinte: um hexágono regular nada mais é do que a área de um hexágono regular, nada mais é do que 6 vezes a área
de um triângulo equilátero, tá? Por que isso? Porque dentro de um hexágono regular cabem 6 triângulos equiláteros, ó, 6 triângulos desse aqui. Então, a soma de 6 áreas é 6 vezes o valor de uma área. Como a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, de um hexágono regular vai ser 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se você quiser, você pode até simplificar aqui, ó. 6 por 4 vai dar 3 e 2. Então, a área vai ser, no final das contas, 3 L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. A área de um hexágono regular. Você pode tanto escrever assim, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, ou 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Então é muito importante que vocês decorem todas essas fórmulas, tá ok? Vamos então fazer duas questões e vamos aplicar alguma dessas fórmulas nessas questões aqui que a gente vai fazer. Questão número 1, uma questão da PUC do Rio de Janeiro, de 2018. Diz assim, ó: um terreno de 120 metros quadrados contém um jardim central de 8 metros por 10 metros. Em volta do jardim existe uma calçada de largura X, conforme a figura abaixo. Qual é o valor de X em metros? Vamos ver então o que a gente tem de informação importante aqui. Existe um jardim e esse jardim ele está no centro de um terreno retangular. Ok, esse terreno todo tem 120 metros quadrados. Ó, importante, unidade de área. Então a gente vai trabalhar com a área de um retângulo. Base vezes altura, já fique atento a isso. Ele falou as dimensões desse jardim, 8 por 10. Então vamos colocar aqui, ó, 10 metros, vamos botar o maior lado do jardim e aqui 8 metros. Beleza. O que mais a gente tem? Existe em volta do jardim uma calçada de largura X. Olha só o tamanho dessa calçada. Vale X. E aqui também vale X. A gente pode também dizer o seguinte: essa calçada aqui também vale X. Beleza? Porque o jardim está no centro. Então, o que mede para cá é simétrico do que mede para cá. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Essa calçada aqui mede X. Ok. O que eu tenho aqui, gente? A informação que ele me deu foi a área do terreno, que é 120 metros quadrados. A área do terreno é toda essa extensão aqui, ó. É essa base toda vezes essa altura toda. A gente sabe quanto que vale essa base toda? Sabe, dá para saber. Olha só, esse pedacinho mede X. Aqui vale 10. Aqui vale X, então a base toda vale 2x mais 10. Vejam só se vocês conseguem visualizar. X, 10, x. 2x mais 10. A mesma coisa a altura desse terreno, ó. Aqui mede x, esse pedacinho aqui mede, ó, 8, e aqui mede x também. Então eu tenho x mais 8 mais x. 2x mais 8. Perfeito. Eu tenho as dimensões do meu terreno. 2x mais 10 é a minha base, 2x mais 8 é a minha altura. E eu sei que a área desse terreno vale 120 metros quadrados. Então, eu vou iniciar a minha questão usando a fórmula da área. Olha só, vou representar assim, tá? A área do terreno é a base vezes a altura. Isso a gente sabe, que é a área de um terreno retangular. Sendo que a área do terreno, a questão falou pra gente que é 120. Então, eu vou substituir. 120 igual... A base desse terreno é 2x mais 10. Então, eu vou colocar aqui. 2x mais 10, representando a base, vezes a altura, 2x mais 8. Perfeito. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu percebo que eu vou fazer uma distributiva. Percebam que apareceu um x ao quadrado. Então, isso daqui está com cara de equação de segundo grau. Se está com cara de equação de segundo grau, o que eu vou fazer? Jogar tudo para a esquerda e igualar a zero. Como eu falei para vocês, não gosto de ficar negativo no primeiro coeficiente. Então, eu multiplico tudo por menos 1. Vou ficar com 4x ao quadrado mais 36x menos 40 igual a zero. Nossa equação de segundo grau. Então, a gente vai ter essa equação de segundo grau para resolver. Então, olha só, pessoal. Antes de a gente começar a resolver essa equação de segundo grau, passar uma dica aqui, ó, um bizu para vocês que vai ajudar muito a simplificar os nossos cálculos, que é o seguinte. Percebam que todos os coeficientes são múltiplos de 4. Então, você pode pegar toda essa equação e dividir para 4. E aí você vai trabalhar com números menores. Por exemplo, 4 dividido para 4 é 1. Então, aqui a gente tem x ao quadrado. 36 dividido para 4 é 9. Então, aqui a gente tem 9x. 40 dividido para 4 é 10. A gente tem menos 10. Então, percebam que a gente vai trabalhar com esses coeficientes aqui, ó. A igual a 1, B igual a 9, C igual a menos 10.
Então, a partir daqui, a gente vai calcular usando a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Existe a fórmula do soma e produto e algumas outras formas que a gente tem para resolver uma equação de segundo grau. A mais comum, conhecida, é a fórmula de Bhaskara. Então, para aqueles que ainda têm dificuldade na fórmula de Bhaskara, atenção aos procedimentos. Primeiro passo, calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 9 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é o menos 10. Delta é igual a 9 ao quadrado, 81, menos com menos mais, 4 vezes 10, 40. Delta é igual a 81 mais 40, 121. Achamos o nosso delta. Agora, a gente parte para a fórmula de Bhaskara, que diz assim: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, vai ficar x igual a menos 9 mais ou menos raiz de 121 dividido para 2 vezes a, que é 1. Ok, mais uma continha, x igual a menos 9 mais ou menos raiz de 121 é 11, 2 vezes 1 é 2. Daqui a gente puxa x1, x2. x1 menos 9 mais 11 sobre 2, x2 menos 9 menos 11 sobre 2. Menos 9 mais 11, 2 dividido para 2, 1. Menos 9 menos 11, menos 20 dividido para 2, menos 10. Agora, a gente tem o seguinte, lembra o que era o x? X era a largura da calçada. Então, eu estou dizendo o seguinte, esse x está valendo 1 ou está valendo menos 10. Como o tamanho de calçada não pode ser negativo, nenhuma medida pode ser negativa, a gente ignora esse menos 10 e tem como resposta apenas o 1. Logo, o tamanho dessa calçada vai valer 1. Alternativa A. Tranquilo? Próxima questão. Calcule a área achurada da figura abaixo. Achurada significa pintada, tá? A gente já percebe de cara que a gente tem aí um quadrado e desse quadrado foi traçada uma diagonal. E a partir daí traçou-se um outro segmento para formar esse triângulo achurado aqui. Tá. Vamos só relembrar o seguinte, um quadrado de lado L, quando a gente traça uma diagonal, essa diagonal aqui, que eu estou chamando de D, tem uma fórmula. É sempre lado raiz de 2. É a fórmula da diagonal. E mais uma observação. Quando você traça uma diagonal, lembrando que um quadrado tem 90 graus, né? 90 graus em todos os ângulos. Quando você traça a diagonal, esse 90 graus, ele é dividido em dois ângulos de 45 graus. Dois ângulos iguais. 45 e 45. Com isso, a gente já vem aqui e diz o seguinte. Ó, esse ângulo aqui, você já pode ter certeza que ele vale 45. Esse lado aqui, você sabe quanto que é? É 4. É o lado do quadrado. Agora, nesse triângulo, o único lado que você não vai saber vai ser esse pedacinho aqui e esse outro aqui. Sendo que, no nosso caso, vai ser mais interessante trabalhar com esse pedacinho. Por quê? Você tem um triângulo e esse triângulo, além de ter um ângulo, 45 graus, tem os dois lados que formam esse ângulo, que no caso é o 4 e o x. Qual é a fórmula desse triângulo? A área desse triângulo, vou botar assim, ó, a área achurada é igual, eu vou multiplicar o 4, vou multiplicar o x e vou multiplicar o seno de 45 graus. Eu vou dividir tudo isso por 2, tá? É a fórmula da área de um triângulo onde tem um ângulo entre dois lados. Ok, aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Consigo até simplificar 4 por 2. Então, a área achurada vai ser igual a... Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. 2x vezes o seno de 45 graus. Qual é o seno de 45 graus? Para você que já decorou a tabelinha, raiz de 2 sobre 2. E essa raiz de 2 sobre 2, você pode cortar esse 2 e a gente vai ter que a área achurada vai ser x raiz de 2. Perfeito, a gente está quase finalizando. Para a gente concluir o nosso cálculo, basta que a gente consiga calcular o valor de x. Como que a gente vai calcular o valor de x? Usando a informação da diagonal. Olha só, eu vou colocar aqui do lado o seguinte. A diagonal é L raiz de 2. É uma fórmula que já existe. L raiz de 2. O lado desse quadrado vale 4. Então, a diagonal é 4 raiz de 2. Essa diagonal completa aqui é 4 raiz de 2, tá? Mas eu sei que essa diagonal completa é composta por esse segmento, que vale 3 raiz de 2, e esse outro segmento que vale x. Então, 3 raiz de 2 mais o x, esses dois termos aqui representam a minha diagonal. Eu posso igualar com o valor da diagonal que a gente encontrou pela fórmula. Vai gerar uma simples equação aqui,
que a gente vai passar o 3 raiz de 2 para o outro lado. Vai ficar 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Com isso, a gente vai ter 4 menos 3, 1. 1 raiz de 2, que eu posso representar só assim, ó, raiz de 2. Eu nem precisava fazer todo esse procedimento, bastava eu saber o seguinte: a diagonal vale 4 raiz de 2. Se eu já tenho 3 raiz de 2 até aqui, o que falta para dar 4 raiz de 2? 3 raiz de 2, está faltando mais uma raiz de 2, que é o valor do x. Descobrindo que o x vale raiz de 2, a gente tem que a área achurada é igual a raiz de 2, que é o valor de x, vezes esse raiz de 2 que já estava aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4 vale 2. Descobrimos o valor da nossa área achurada, que é a letra A. Tranquilo? Então, gente, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, assiste novamente. E mesmo assim, continuando com dúvida, deixa um recadinho lá para mim que eu vou estar ajudando a vocês a tirar essas dúvidas, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos até aqui. A gente se vê na próxima videoaula. Valeu!